A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe nesse dia, mais uma oportunidade que o nosso Pai grandioso Deus nos dá. Queridos e amados irmãos, eu peço a Deus em nome de Jesus que derrame da sua graça sobre a sua vida. Eu quero trazer uma palavra, há uns 2 dias o Senhor me trouxe essa palavra e Ele falou em meu espírito sobre algo muito importante que nós precisamos trabalhar. Nós sabemos que o Senhor nos criou para o seu louvor, para a sua adoração, né? Então nós somos a glória do Senhor. Queridos e amados irmãos, o Senhor falou que nos criou para a sua glória, para adorá-lo, e nos criou com alegria. E muitas das vezes estamos nos posicionando com o Senhor, né, em busca de Deus, em busca do Pai, mas apenas da proteção, daquilo que Deus dá, daquilo que Deus pode fazer em nossas vidas. Mas o Senhor me trouxe algo interessante. Hoje é 7, né? Já é 7. Então, o Senhor me trouxe algo muito interessante quando Ele falou sobre os 3 pontos, o qual nós precisamos entender e compreender, principalmente a parte do adorador que há em nós. Irmãos, Deus não te escolheu pela tua aparência. Deus não escolheu porque você sabe falar bem, ou porque você sabe cantar bem. Nada somos ou fazemos sem o Senhor. Mas Deus nos escolheu, amados e queridos irmãos, ao ponto de entregar o seu próprio filho. Não poupou. Sabe por quê? Porque o Senhor te fez como adorador. Então, o que nós precisamos compreender é que nós necessitamos entender este caminho, o caminho da adoração. O caminho da adoração começa com humildade, reconhecendo que o Senhor é o único poderoso Rei, Senhor nos céus e na terra, e nós podemos servi-lo a Ele, independente do que Ele pode fazer ou não na nossa vida, na sua vida. Amados irmãos, servir a Deus, Jesus já falou que nós temos que renunciar a nós mesmos, porque nós nos encontramos em Deus. Nós sabemos, amados irmãos, quando você encontra Deus. Eu lembro de uma revelação muito linda que eu tive com Jesus, que Ele estava em pé e Ele apontava para o seu peito com a mão direita, apontando com o dedo indicador, e com a outra mão Ele meteu dentro do seu peito e rasgou, e olhava ali de longe dentro do peito dele, era como existisse um universo. E Ele disse para mim que eu nasci de lá, eu saí de lá. E naquele momento, eu ouvindo Ele falar ali, eu não via o seu rosto, era como Ele estava vestido em uma roupa assim tão resplandecente, eu não via o seu rosto, parecia uma luz assim, era uma luz assim tão grande que eu não conseguia, irmãos, de maneira nenhuma enxergá-lo, mas eu ouvia a sua voz. E Ele disse assim para mim que eu tinha saído de lá. Eu disse, então, se eu nasci daí, eu quero voltar para o meu lugar. E eu tentava ficar em pé e não conseguia. Eu levantava, eu não conseguia dar nem um passo, e eu caía no poder, na glória dele. E era era assim uma glória tremenda, irmãos, que eu não conseguia me conter nem ficar de pé. E o Senhor veio me falar agora, esses 2 dias, falando sobre... Tem muitas pessoas que não conseguem ouvi-lo, senti-lo, por causa da atmosfera da adoração. Irmãos, preste bem atenção, quando Moisés se encontrava com Deus na tenda da adoração. Quando Moisés encontrava com Deus, quer ver? Olha aqui o que está escrito aqui em Êxodo, capítulo
33, versículo 9. Quando Moisés ia até a tenda do encontro, e aconteceu, no versículo 9 do capítulo 31, e aconteceu que entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem, e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. O Senhor falava com Moisés. Moisés não conhecia Deus, ele só ouviu falar. Irmãos, mas ele entrou na atmosfera. Ele se posicionou na obediência. Nós precisamos dessa atmosfera e essa atmosfera começa com obediência. Essa atmosfera começa, amado irmão, amando aquilo que Deus ama. Nós precisamos entender que o mais precioso para Deus é o resgate deste povo, do seu povo, ao ponto de entregar o seu filho. Olha o que está aqui escrito, amados e queridos irmãos. Está aqui em Romanos, capítulo 8 de Romanos, versículo 32. Aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará justamente com ele, e de graça todas as coisas? Você não precisa pagar, irmãos, você não precisa pagar para falar com Deus. Você não precisa pagar para ter um milagre. Você não precisa pagar pela sua salvação. Quem poderá falar alguma coisa ou acusar aqueles que Deus escolheu? No versículo 33, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? E é Deus quem justifica. Agora pensa, preste bem atenção, agora pensa. Se você soubesse de um lugar, e esse lugar que você pode ir, como Moisés saía do arraial e as pessoas ficavam, todo mundo na sua porta das suas tendas, vendo ele entrar na tenda do encontro. E quando ele entrava na tenda do encontro, a nuvem descia e punha-se à porta, não deixava ninguém entrar, a nuvem da presença de Deus. Esse é o mesmo Deus, e Ele está muito mais perto de nós agora. Eu quero lhe dizer, querido e amado irmão, que nós precisamos dessa atmosfera. Nós precisamos dessa atmosfera da presença de Deus. E como essa atmosfera vai nos encontrar, ou nós conseguimos encontrar ela? Irmãos, o Senhor não tem aqueles prediletos, filho predileto. Ele tem aqueles que se lançam para Ele. Se lançam. E por que eu estou falando assim? Agora, esses 2 dias, o Senhor, eu acordei na madrugada, quando o Senhor me falava que é necessário todos nós, buscarmos o seu sobrenatural. O sobrenatural de Deus. É necessário que nós venhamos buscar assim como um tesouro precioso, porque no sobrenatural de Deus é onde Ele está, a atmosfera da adoração. E como você consegue isso? Primeiro obedecendo a palavra, primeiro se lançando. Você sabe, irmãos, que essa situação que está acontecendo no mundo inteiro, a pandemia, não é nada mais do que a misericórdia de Deus, porque Deus poderia, se Ele quisesse, destruir tudo. Mas a misericórdia, Ele permite que essas coisas venham para que nós possamos ter medo, né? Ficarmos assustados e buscar a sua presença, buscar. Lembra lá de Isaías, lá dos juízes? Deus não queria que o povo dele se perdesse. Quando o povo dele estava já esquecendo dele, adorando outros deuses, ele permitia que o inimigo de Israel se levantasse, para que eles viessem temer,
Porque se soltasse ele, se deixasse ele sozinho ou fazer a sua boa vontade, eles iam se perder totalmente. Amados irmãos, busquemos a presença de Deus. Vamos nos preocupar com essa atmosfera, mas preste bem atenção. Não deixe isso entrar no seu coração, achando que quando a atmosfera de Deus se manifestar na sua vida, se manifestar no seu quarto, teu lugar de oração, teu cantinho. Então, se você der prioridade para Deus, você vai ter uma atmosfera de adoração. Quando você buscar o Senhor, vai dobrar o joelho e imediatamente Ele vai se apresentar a você. Mas não deixe, não permita que isso suba teu coração. Que tem muitas pessoas que sobem no púlpito ou falam por aí, porque eu sou muito santo, eu sou isso, eu sou aquilo. Não! Deus não se apresenta a pessoa porque é muito santo. Deus não se apresenta a alguém ou manifesta seu poder, não, porque eu fico orando 24 horas. Deus, Ele falou exatamente para todos. Lá em 2 Coríntios, capítulo 6, fala que se não tocarmos nada imundo, nos separar da maldade, do pecado, Ele receberá nós por filhos e filhas. E aqui onde foi lido, em Romanos, que Ele não poupou nem o seu Filho. Irmãos, quem pode nos afastar de Deus? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. E aqui no versículo 34, quem os condenará? Se foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus? De Cristo? Será a tribulação, a angústia? Nada vai nos separar do amor de Deus. É uma situação complicada que estamos vendo hoje. Muitas pessoas estão se distanciando. Elas não se preocupam com aquela atmosfera. Irmão, se você tem sede de Deus, se tem vontade de ouvir a sua voz, se você tem vontade de ouvir a sua voz, sabe, sentir a sua presença, o aroma da sua presença, falar com Ele, e Ele está ali falando com você, cria uma atmosfera. Cria uma atmosfera na tua casa, um cantinho do teu quarto, um local. Cria um cantinho. Faça com que a atmosfera de Deus se apresente na sua vida. E vem com obediência, vem com renúncia, vem com dedicação. Vem com dedicação. Então, você tem que renunciar, nem que seja aquelas coisinhas tão pequenininhas. Não, era só uma mentirinha. Não faça isso. Trate as coisas corretas. Vai dando um passo de cada vez e vai pedindo para que o Espírito Santo te ajude a criar essa atmosfera. Eu já falei outras vezes para vocês que você sabe quando o anjo se apresenta, como anjo, quando nós criamos uma atmosfera de adoração, quando você vai orar, quando você vai clamar ao Senhor, buscar, quando o anjo sente a atmosfera de Deus chegando ali, a presença, o anjo levanta um voo, ele coloca um escudo no seu braço esquerdo e na sua mão direita uma espada e começa a bater. Ele começa a bater falando que ali tem um adorador do Senhor, naquele ambiente. O nosso Deus, amados e querido irmão, está em busca dos cantinhos da atmosfera. Sabe, quando Moisés caminhava em direção, o Senhor estava olhando de longe, ele caminhando em direção à tenda. Quando Moisés entrava na tenda, a nuvem vinha e ficava na porta. O Senhor falando com seus filhos. O Senhor tem desejo de ter essa intimidade com você. Nada pode impedir isso, a não ser aquilo que nós acabamos tropeçando, fazendo de forma, achando que somos merecedor, somos especiais. Se você tratar no dia a dia as pessoas com mais respeito, trate
as pessoas com mais respeito, trate os negócios sérios, traga a palavra de Deus, viva a palavra de Deus. Não pregue só a palavra e não viva o que prega. Pregue a palavra de Deus. O Senhor, quando me falou de madrugada, Ele falou, eu não conseguia dormir direito, eu não conseguia, e Ele falando assim, é necessário que o meu povo entenda, que venha para o sobrenatural, é aonde eu estou, se alimente, venha, crie uma atmosfera de adoração. Irmãos, Deus não está somente na questão das bênçãos, das vitórias. O Senhor está no meio das tribulações. Ele está diante, como ele falar, de onde saiu a voz dele para ele falar com Jó, foi de dentro do redemoinho. Ele falou com Jó, mas quando ele falou com Jó, todo o cativeiro de Jó mudou. Quando o Senhor chega, há transformação, há mudança. Então, peça que o Senhor te ajude a criar essa atmosfera de adoração. Louve ao Senhor, durma ouvindo louvores, pregações, leia a palavra. Você vai criando uma atmosfera, um ambiente que você vai ficando, o lugar quando você vai ficando, as pessoas vão sentir a diferença. Tem pessoas que elas acabam se chateando com alguma coisa, briga com os seus entes queridos e acaba dormindo. O que o Senhor diz? Olha, não durma zangado com ninguém, não deixe que o sol se ponha zangado com ninguém, porque você vai dormir, não sabe nem se vai acordar, se Jesus vai vir. Então cria uma atmosfera. Tenha paciência quando vem aquele momento de raiva, aquele momento de nervosismo. Peça ao Espírito Santo para lhe acalmar, para lhe dar força, para passar por isso. Não perca a cabeça com qualquer besteira, com qualquer coisa, não perca. Prefira a atmosfera de adoração ao Senhor. Faça um propósito com você, faça um contrato, um propósito com Deus, um voto com Deus. Esse ano, comece a buscar a presença de Deus como se busca um tesouro precioso, uma joia mais preciosa. Crie uma atmosfera de adoração, de respeito com seus filhos, com seu marido. Ah, minha irmã, mas meu marido me trata mal. Você vai tratar ele bem, independente do que ele diga. Independente, as pessoas estão tão, irmãos, assim, sem paciência com filhos, sem paciência com marido, esposa, trabalho, está assim um desespero. Não vê essa situação de tantas mulheres sendo mortas, entendeu? Nunca se ouviu falar na história de tanto assassinato de mulher como agora. As pessoas estão perdendo assim, a noção. Olha, não dá para viver com essa, então ela não vai viver com ninguém. Entendeu? Então, o que nós temos? Nós precisamos de uma atmosfera de adoração. Precisamos de uma atmosfera. O Senhor disse para mim na madrugada que o sobrenatural dele, tão poucas pessoas têm entrado no sobrenatural. Você já ouviu falar, quando você ouviu falar que um milagre aconteceu tão grande de um paralítico, de alguém que era cego, mas esses milagres estão acontecendo. E esses milagres estão assim, Deus tem tantos milagres desses e muito maiores para fazer na sua vida. Irmãos, crie a atmosfera de adoração esse ano de 2021. Decida, diz assim, eu quero essa atmosfera, eu vou criar, e convide a Deus, comece a convidar. Você pensa que não é isso que eu faço? Eu faço sim. Daqui a pouco eu vou orar, vou dobrar meu joelho, e eu vou botar uma pregação, vou colocar um testemunho de alguém assim falando sobre o céu, vou colocar a parte da Bíblia falando, ouvindo, e você vai criando atmosfera. As pessoas ao teu redor vão entrando e vai conseguindo sentir aquele clima, vai ser tocado. E se você criar esse ambiente, Deus vem e Ele vai te visitar e vai te envolver. Ele vai te envolver, não precisa você pedir nada.
porque Ele sabe o que você precisa. E outra, Ele nunca nos visita de mão vazia, nunca, nunca, jamais Ele vai nos visitar assim, com o seu sobrenatural de mão vazia, sempre vai nos abençoando, vai trazendo aquilo que nós precisamos. Amém? Decida-se criar algo grande em você, ao ambiente, sabe? Louve ao Senhor. Mesmo diante das situações complicadas, peça a Deus para que você não perca a cabeça, não fique chateado com qualquer coisa. Peça que Deus crie uma atmosfera no seu trabalho, na sua casa, sabe? Seja mais firme. Você já viu como uma árvore, por exemplo, que nem aquelas pés de eucalipto. Você fica de frente daquela árvore ou você pode observar os ventos. Vem aqueles ventos fortes, ela vai para um lado e vai para outro e parece que vai quebrar, parece que vai voar. Mas você observa ali, as raízes estão no profundo. Quando ela é plantada, enraizada e as raízes são saudáveis, irmãos, pode vir o vento, pode vir a tempestade, não vai arrancar e nem quebrá-la, porque ela está plantada e a sua raiz está firme. Como a sua raiz pode ser afirmada? Se você buscar Deus, não só pelo que Ele pode fazer ou porque Ele pode dar, mas que quer a presença dEle. Ele é carinhoso, Ele é romântico, Ele é maravilhoso, lindo, lindo demais. O coração dele, o precioso, a joia preciosa que você tem. Se preocupa com seus filhos, com seus negócios. Sabe aquelas coisas que é tão importante para nós, mas sabemos que para Deus é uma coisa assim tão insignificante, que Deus pode fazer qualquer coisa assim, muito maior do que aquilo que nós sofremos. E eu quero um carro, eu quero isso, eu quero um emprego. Senhor, meu filho, eu tenho muito mais para dar para você. Então, cria atmosfera. Entre nessa atmosfera e convide o Senhor. Crie, faça a sua tenda do encontro com Deus, criando a atmosfera de adoração ao Senhor. Quando vier aquele momento de você perder a cabeça e falar alto, gritar, pense 2 vezes. Crie atmosfera em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Deus poderoso, eu venho a Ti em nome de Jesus nesta hora. Paizinho, lhe dando graça pela oportunidade que o Senhor nos concedeu. Nos ajude, Pai, a criar atmosfera para que nós possamos ver o Senhor entrar nesses ambientes. Senhor, aonde nós encontramos. Pai, eu sei que eu posso necessitar de muitas coisas, mas o que eu necessito é de Ti, Senhor. Nós necessitamos de Ti. Nos ajude a criar estas atmosferas de adoração, para que nós possamos encontrar o Senhor, para que nós possamos ser alimentados com a Sua presença, porque Tu nos criaste para o Teu louvor, para a Sua adoração. Perdoe as nossas falhas, quando olhamos somente para Tuas mãos, quando buscamos somente aquilo que estamos precisando. Nos perdoe, Pai, em nome de Jesus. Também lhe peço que o Senhor vai abençoando cada irmão inscrito no canal, vai protegendo, abençoando. Pai, cada um daqueles também que vão ouvir, Senhor, que estão passando, ajude-os. Ajude, ó Espírito Santo, para que eles possam criar esse ambiente, para que o Senhor possa entrar, para que o Senhor possa ceiar com ele, para que o Senhor venha ouvir as suas orações, a sua adoração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém, amados? Irmãos, é muito importante que nós façamos isso, para nosso Deus criar um ambiente para que Ele possa entrar, Ele possa visitar. Eu lembro de uma vez, eu estava orando, pedindo algo para minha irmã, né? Pedindo que Deus abençoasse minha irmã Raelis, para trazer ela lá do estado do Amapá, que ela estava, minha irmã Raquel viajou para o Mato Grosso, e eu não queria que a Elis ficasse ali, minha mãe e tudo, e ela estava pelejando, né,
para vender uma casa e orava, acordava de madrugada e dizia: Paizinho, falava as condições dele. Paizinho, a Eli tá assim, ó, aquelas crianças, não deixa ela lá só, traz ela para cá, traz ela para onde é a Raquel, vende a casa dela, manda o comprador, Senhor, é só aquilo que ela tem, Paizinho, faz isso. Aí quando deu de manhã, quando eu fui orar, ele veio falar comigo, ele disse: olha, avise a sua irmã que eu estou indo visitar ela agora de manhã. Eu avisei e disse: Eli, tome cuidado. Pedi até para minha mãe, falar: tome cuidado, que Deus está indo te visitar. Né? Então, quando a gente ora e pede para Deus ajudar as pessoas, né, e você está orando, eu estou orando de madrugada pelos irmãos, tem umas petições, um caderninho de nomes, de situações complicadas que está acontecendo na vida de alguns irmãos, pedindo oração. E você está orando, eu estou orando, mas se ele chegar lá e não há uma atmosfera, não há um ambiente para ele sentar e ouvir você e analisar o que está acontecendo com você e abençoar você, irmãos, não tem oração nenhuma que vá dar jeito. Então, a partir do momento que você entra numa guerra, numa batalha, você tem que criar uma atmosfera, preparar um ambiente, prepara para receber ele. Amém? Porque se você nasceu para adorar a Deus, como a palavra diz que ele não poupou nem o seu filho, amados irmãos. Então prepare o ambiente, porque ele vai te visitar. Em nome de Jesus, ele vai estar com você. Em nome de Jesus. E é para ficar, não é só para passear. Amém? Que Deus abençoe. A paz do Senhor, meus irmãos. Em nome de Jesus, tá? Que Deus abençoe.